Atenção! Antes de começarmos o nosso programa, temos uma notícia muito triste. Nosso canal foi misteriosamente deletado do YouTube, sem chance de recuperá-lo, de acordo com o suporte da plataforma. Até agora não sabemos de fato o que aconteceu. Estávamos com mais de 14 mil inscritos e prestes a iniciar um novo trabalho com novos produtores e editores de vídeo para melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas não vamos desistir e queremos contar com a ajuda de todos vocês. Vamos mostrar a eles que com a Igreja Católica não se brinca. Criamos um novo canal e pedimos que você nos ajude inscrevendo-se, compartilhando e convidando mais um amigo a se inscrever também. Agradecemos antecipadamente pelo apoio. Vocês estão em nossas orações. Para encontrar o nosso novo canal, basta entrar no YouTube, youtube.com, e na pesquisa digitar Os Cooperadores, tudo junto, sem espaço, e já vai aparecer o nosso logo, que é a concha. Deus abençoe a todos e apreciem agora a nossa programação normal. A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu amigo e afilhado Peter Martins, que nem podemos mais considerar um cooperador, né? Porque agora já faz parte do apostolado, né? Não vem só colaborar de vez em quando, mas faz parte da família, né? Cooperadores da Verdade. Tudo bem, Peter? Louvado seja Deus. Olá, padrinho. Olá, Carol. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. E vamos lá cooperar com a verdade, então, né? Muito bem, né? E quem está também aqui conosco, meio doentinha hoje, meio com dorzinha de cabeça, aí é Maria Carolina Raimann. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Muito obrigada, Raimann, marido, Peter, afilhado. Salve Maria! Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão bem sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, né? A vaquinha não foi pro brejo. Basta você entrar no nosso site, cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E agora você também pode ser sócio do nosso Clube do Ouvinte. Que maravilha, hein? Basta entrar no site apoia.se/oscooperadores. Atenção que deu uma mudadinha nos endereços aí, né? Deu uma mudadinha bem significativa até, né? Mas ficou bem legal, porque nós padronizamos os endereços. Né? Agora tudo é os cooperadores. Isso aí. E ao se tornar sócio do nosso Clube do Ouvinte, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Aí é bom, hein? Muito bom, né? Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$5 por mês, você participa do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp. Com R$15, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$20 por mês, além do grupo no WhatsApp e a newsletter mensal, você tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou? Muito bem. E a partir de R$30, além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Seja um sócio evangelizador, não fique de fora, né, pessoal? Apoie a nossa obra, apoia.se/oscooperadores. Em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, por todos os sócios do Clube do Ouvinte e por todas aquelas pessoas que ainda vão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso.
Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. São Raimundo Nonato, Rogai por nós. Pater Noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et dimidimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir no nosso site cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade, hoje no caso, o queridíssimo Peter Martins. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 9 rádios. Caramba, é muita gente transmitindo, né? E se você também tem uma rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Então aqui já vai o nosso abração para todos os ouvintes das 9 rádios que estão nos transmitindo. Muito bom. E nós também estamos nas principais redes sociais, né, Peter? É isso aí, pessoal. Basta nos procurar por Os Cooperadores, né? Nossos endereços agora, como a gente falou lá no início, estão todos padronizados. Então é facebook.com/oscooperadores, twitter.com/oscooperadores, instagram.com/oscooperadores e assim por diante. É, isso aí ficou muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E nossa página no Twitter, você pode deixar sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. Mas se preferir, mandar um e-mail também pode, né, Carol? Claro que pode e deve nos contactar, mandar as suas ideias, sugestões. O nosso endereço de e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com. E nós sempre respondemos todo mundo, viu? E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts no iOS, para quem usa os telefones da Apple, o Android, o Windows Phone, essas tecnologias todas aí. É, graças ao Peter que manja dos paranauês. E é legal que quando a Carol falou que a gente sempre responde, na nossa página do Facebook você vai encontrar escrito lá, responde rapidamente, né? Porque é sempre assim, quando alguém manda uma mensagem, quando eu penso em responder, o Peter já respondeu. A gente trabalha rápido aqui, para não deixar ninguém na mão, né? E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? É verdade, mas isso não significa que ele seja santo. É verdade, né, pessoal? Na história da igreja, já tivemos 265 papas, olha aí. Francisco é o papa número 266, mas nem a metade deles é considerado santo. Aliás, muito pelo contrário, alguns, hein? Tem uns aí que foi feio o negócio, né? Mas a graça de Deus é maior, né? No último programa, nós falamos de Santo Anacleto I. A vida dos santos. Peter, quem foi o Santo Papa da Igreja escolhido para o programa de hoje? Carol, o Santo Papa de hoje é Clemente I, o terceiro Papa que governou a Igreja Romana. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Clemente. Muito bem, São Clemente I assumiu a cátedra de Pedro depois de Lino e de Anacleto
e com muito empenho regeu a Igreja de Roma dos anos 88 a 97. Sobressai no seu pontificado um documento de primeira grandeza, fundamental a favor do primado universal do bispo de Roma, a Carta aos Coríntios, escrita no ano de 96. Perturbada por agitadores invejosos, a comunidade cristã de Corinto ameaçava desagregação e ruptura. São Clemente escreve-lhe então uma extensa carta de orientação e pacificação, repassada de energia persuasiva, recomendando humildade, paz e obediência à hierarquia eclesiástica já então definida, né, nos seus diversos graus, bispos, presbíteros, diáconos. Esta sua intervenção mostra que Clemente, para além de bispo de Roma, sentia-se responsável e com autoridade sobre as outras igrejas. E saliente-se que, nessa altura, vivia ainda o apóstolo São João, o que nos permite concluir que o primado não foi de modo algum uma ideia meramente nascida de circunstâncias favoráveis, mas uma convicção clara logo desde o início. Se assim não fosse, nunca São Clemente teria ousado meter-se onde, por hipótese, não era chamado. João, como apóstolo de Cristo, era sem dúvida uma figura venerável, mas era ao bispo de Roma, como sucessor de São Pedro, que competia o governo da cristandade. Uma tradição que remonta ao fim do século IV, afirma que São Clemente terminou a sua vida com o martírio. Seu nome ficou incluído no cânon romano da missa. Olha aí, uma curiosidade é que São Clemente, ele também está na lista dos santos padres, né? Os padres apostólicos. Então nós já falamos de São Clemente aqui também em programas passados. Fica o convite aí para os nossos ouvintes acessar o nosso site, procurar lá por São Clemente, que vai encontrar o que nós falamos, né, de São Clemente naquele programa. É um dos primeiros programas da segunda temporada, né? Uma curiosidade sobre São Clemente é que Santo Irineu de Lyon e também Eusébio de Cesareia, eles vão dizer que São Clemente conheceu os apóstolos, viveu com eles, né, conviveu com eles durante um tempo, e Eusébio ainda vai falar que São Clemente foi um dos colaboradores de Paulo, né, dos que Paulo menciona na sua carta aos Filipenses. E aí a gente vê a sucessão apostólica, né, na prática ali, né? É uma coisa muito linda conhecer a história da igreja, né? E já por essa época que a gente está estudando agora, eu também vejo assim, uma beleza muito grande mesmo, Peter, como você falou, dessa questão da tradição, né, que vem desde... Tá, mas vocês querem me convencer que aí, na época de Clemente, já era a Igreja Católica, mas a Igreja Católica não foi fundada por Constantino? Não tem essa. Engole essa agora! Né? Chupa essa fruta, meu filho! Não tem essa. Não dá não, né? Querem dizer que foi Constantino que fundou a igreja, já estava muito bem definido ali, toda a estrutura hierárquica da igreja, o primado de Pedro, né? Como o próprio texto fala, João Evangelista era vivo ainda, então por que ele não era o líder, se ele era um dos 12? Justamente. Não, porque o líder é o bispo de Roma, né? Então, João estava debaixo da jurisdição de Clemente nessa época, né? Exatamente. E aí nós vemos o testemunho da sucessão apostólica, né? Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, né? Ainda quando o último dos apóstolos estava vivo. E vemos a igreja, mesmo nesses primeiros tempos, né, nesses primeiros anos de vida, a gente já vê que ela era católica, né? Sim, para todos, né? O cat rolon, né? Está para o todo. Nós sempre falamos disso aqui, né? Lidava muitas vezes também com os mesmos problemas, não é? Os revoltadinhos que não aceitavam a autoridade do Papa. É verdade, é verdade. O combate às heresias, muitas delas que nós combatemos ainda hoje, né? Para defender a verdade cristã. E é uma história belíssima de continuidade, de verdade cristã,
de uma instituição divina que foi fundada pelo próprio Cristo, que é Deus, né? E a gente vê a hermenêutica da continuidade muito clara, né? Porque se tinham algumas desavenças, se tinham algumas pessoas ali, os agitadinhos e tal, mas já se acalmavam, já se resolvia, né? No próximo concílio, de repente, tal, aceitava a autoridade papal, pronto, acabou. Né? Mas o problema é que hoje parece que o negócio está mais complicado. Está mais complicado, né? E a gente vê que a igreja claramente segue firme, né? Como coluna e sustentáculo da verdade, como ensina São Tiago, né? São Clemente I, rogai por nós. Nós somos os Cooperadores da Verdade, e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os nossos episódios da primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Peçamos sempre a proteção de Nossa Senhora e tudo será mais fácil. Orando com Padre Pio. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Amém. Esta é uma das orações marianas mais antigas de que se tem conhecimento. No início do século XX, no ano de 1927, no Egito, foi encontrado um fragmento de papiro que remonta ao século III. O pequeno papiro teve seu conteúdo identificado em 1939. É o texto de uma oração dirigida a Maria Santíssima no século III. Esta oração, conhecida com o nome de Subtu Presidium, a vossa proteção, é a mais antiga oração a Nossa Senhora que se conhece. Tem ela uma excepcional importância histórica pela explícita referência ao tempo de perseguições dos cristãos. Livrai-nos de todos os perigos. E uma particular importância teológica por recorrer à intercessão de Maria, invocada com o título de Theotokos, a Mãe de Deus. Esse é um título muito bonito, né? Theotokos é do grego, Exato. Né? Mãe de Deus, e que a gente pensa que lá no século III os cristãos já a chamavam de Mãe de Deus. Aí veja só, hoje, ano de 2017, você vai debater com um protestante, ele vai dizer: como que vocês chamam Maria de Mãe de Deus? Cara, você está atrasado? Você já foi definido lá, ó, né? Lá no século III, eles já chamavam Maria de Mãe de Deus. Então a gente não tem nem que ficar explicando mais, né? São coisas que já foram aí em todos os concílios e, enfim, assim, muito definido. Não tem mais o que ficar voltando no tempo, querer inventar a roda de novo, né? Mas sabe que, conversando com protestantes esses dias, muitos deles mesmo, principalmente os mais sérios, que participam de congregações mais tradicionais, eles aceitam sim o título, né? Sim, Calvino aceitava, Lutero aceitava, né? E aí a gente vai ver que quem não aceita são os neopentecostais, né? Dessas igrejinhas que não tem nem 30 anos de história, né? Então aí fica ali debatendo, brigando por causa de um título que já foi definido há tanto tempo, né? Mas ele foi, assim mesmo, proclamado lá no Concílio de Éfeso, né? Que fez eco a uma tradição cujo primeiro termo conhecido remonta a Orígenes. Esse concílio tem a glória de ser o grande concílio mariano, pois seu dogma destruiu a maior heresia contra a Virgem e pôs a pedra angular de toda a mariologia. A Igreja, com o decorrer do tempo, iria descobrindo os grandes tesouros encerrados na maternidade divina de Maria. E hoje, Padre Pio nos pede para nos colocarmos sob a proteção da Virgem, pois, segundo ele, tudo será mais fácil. Aí que está um detalhe importante, né? Porque esses nossos irmãos protestantes, até os mais tradicionais nesse caso, eles não admitem se colocar debaixo da proteção da Virgem. Eles aceitam, né? Reconhecem, né? Pode até reconhecer como o título, mas assim, como que eu vou me colocar debaixo da proteção de uma pessoa que está morta, né? De uma pessoa que está esperando, está lá dormindo, esperando a ressurreição do último dia, né? Então eles não conseguem admitir que Maria está gloriosa no céu, né?
Vimos que os cristãos, desde os primeiros séculos da igreja primitiva, pediam a proteção da Virgem para que os livrassem de todos os perigos. A oração, redigida na primeira pessoa do plural, parece ser, por isso mesmo, pertinente ao uso da liturgia. Que possamos, então, nos colocar debaixo da proteção da Virgem Santíssima, que ela nos cubra com seu manto sagrado e que façamos, como escravos dela, tudo que Jesus nos ordenar. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis, nosso seráfico pai. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Obediente como um cadáver. Forte, hein? Forte, né? Forte, né? Francisco de Assis compara o obediente perfeito a um cadáver. Eu vou repetir, Francisco de Assis é que compara. Não sou eu, professor Raimann, o opressor aí de novo falando besteira. Não, Francisco de Assis compara o obediente perfeito a um cadáver. Pegai um cadáver, dizia o Santo Pai, e coloca-o onde quiserdes. Vereis que não se incomodará de ser movimentado, não se queixará do lugar, nem reclamará por o terem largado. Este é o verdadeiro obediente, dizia São Francisco, pois não fica pensando em por que foi mudado, não se importa com o lugar onde o puseram, não fica pedindo para ser transferido. Se lhe dão um cargo, mantém a humildade costumeira. Quanto mais honrado, mais se acha indigno. Essa analogia que São Francisco de Assis faz ao comparar o verdadeiro obediente a um cadáver, nos mostra que o verdadeiro cristão está morto para o mundo, morto para as suas vontades, para fazer única e exclusivamente a vontade de Deus, para aceitar os planos de Deus em sua vida sem reclamar, sem se queixar, sem murmurar. Por que o padre usa batina, queridos irmãos, nossos ouvintes? É treta, hein? Aquela roupa atalar, toda preta. Nunca vi, Carol, nunca vi padre de batina. Não sei do que você está falando. Só na TV, só né? Na TV. Na internet, assim. Mas o padre usa batina, precisa usar, né? Deveria usar, porque ela simboliza uma mortalha. Isso é, ela diz ao mundo que aquele homem morreu para o mundo, para viver para Cristo. E que lindo isso, né? Maravilhoso. E uma pena que são pouquíssimos padres raríssimos, realmente. Né? Raríssimos. Raríssimos os padres que usam batina hoje em dia. E não usam por quê mesmo? Porque ela foi abolida? Tem aquele decreto que diz que não precisa mais. Não precisa mais? Né? A liturgia do não precisa. Passou a ser facultativo? Não, nada disso. O uso da batina continua sendo obrigatório. O quê? Repete para mim, repete. O uso da batina continua sendo obrigatório. Continua sendo obrigatório. Então quem não obedece... Mas depois do Concílio Vaticano II não mudou? Isso Não usam por desobediência. Essa que é a verdade. E o que o nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, diria de um frade que, desobedecendo à igreja, largou o hábito franciscano num canto e só o usa em dias festivos? Não acontece isso, né? Não, né? Os nossos frades franciscanos não fazem isso, Infelizmente, né? O tempo todo nós vemos hoje pela internet
fotos de frades na praia, de bermuda, camiseta, às vezes até sem camiseta, né? De calça jeans e gelzinho no cabelo. É complicado, né? Bem complicado. Quando a gente não vê padre meditando, né, sem camisa por aí. Ixi. Se você coloca um hábito num cadáver, ele não vai reclamar que está calor demais ou que está fora de moda. Ele não vai tentar argumentar erroneamente que depois do Concílio Vaticano II não se usa mais hábito nem batina. Ele vai simplesmente aceitar calado. Então, que possamos ser como cadáveres mortos para o mundo e obedientes à Santa Igreja, pois quem obedece não erra. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade. Onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, Peter, pois eu não aguentava mais de sede, hein? Nem eu. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Morada Gasoline Soul. Sim, ela é inspirada nas Scotch Ales, porém leva aveia e lascas de carvalho. Puxa, muito bom, hein? O Brasil Motorcycle Show e a Morada Companhia Etílica brindam a paixão pelo motociclismo. Essa cerveja carrega a energia e a sensação de liberdade de quem é aficionado por duas rodas e cervejas artesanais. A cervejaria é a Morada Companhia Etílica, o estilo Scottish Ale. Oh, que lá chique. fala Chique, né? Scotch, não, no rótulo fala só Scotch. É que o estilo, né? Ela é inspirada nas Scotch Ales, mas o estilo dela, Scottish Ale. Sei lá. Percentual alcoólico 6,7. Temperatura de serviço entre 5 e 7 graus. O copo ideal é o pint, ou pint, que eu nunca sei. Que nós não temos aqui, de qualquer forma. O amargor é 30 IBU e ela está disponível em garrafinhas de 355 ml. Harmoniza com carnes em molho escuro, queijo gorgonzola e, para a sobremesa, sugerimos um tiramisu, que segundo a Carol é um submarino que você coloca um pedacinho de chocolate e ele naufraga. Bem interessante essa sobremesa, cara. Já vi várias receitas, sabe aquelas que você fica olhando assim, várias receitas, nunca faz? Nunca faz? Sempre achei interessante. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prosit. Cara, o cheiro dessa cerveja É muito bom esse cheiro, né? É um cheiro de whisky. Pode falar de outra cerveja? Não, pode. Ela me lembrou o cheiro daquela OPA, né? Aquela OPA é exatamente a mesma que eu pensei, aquela comemorativa dos 5 anos, né? Isso. É uma... Não deixa nada a desejar. Gold Ale, uma coisa assim, né? Uhum. É muito gostosa. Muito cheirosa, hein? Eu gosto, fantástico. Bem amarga ela, hein? Gostei. Muito boa. Boa, sim. Boa, sim. A cor dela é muito bonita, né? Ela lembra Bonita, uma sim. Coca-Cola, assim, até um pouquinho mais lembra. clara, né? Uhum. Que a Coca. Uma coca sem gás, né? Não sem gás, porque olha aqui a formação das bolinhas ali. Aqui não tem muitos. A espuma que não é muito persistente, né? A espuma baixou rápido. Ela tem um amargor um pouquinho acentuado, mas ela parece ser uma cerveja bem leve, assim, né? Não fica aquele retrogosto pesado, Não né? fica pesado.
Isso é verdade, não fica pesado. Ela tem uma drinkabilidade boa. Isso, né? é Ela muito desce Deu bem. cheiro aqui na garrafa. Um cheiro bem forte mesmo. Muito boa. E a embalagem é Muito muito legal. interessante. Tem um demônio aqui na Tem tá amarrado. um capeta Não aí. mostra pros carismáticos isso aqui. Tem um capeta aí Tá amarrado. Mas veja no rótulo ali quantos prêmios que ela já ganhou ali, ó. As medalhas, né? Olha, A cerveja bem premiada, medalhas né? de ouro, prata. Merecido. Merecido, né? Muito boa Muito mesmo. gostoso. boa Parabéns mesmo. aí à cervejaria Morada Companhia Etílica. Isso. E se você produz cervejas artesanais ou conhece alguém que produz e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemmkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre os católicos e o veganismo. A hora da treta. Como é que é? Bacon nostris cotidianos. O bacon nosso de cada dia. Não é justo comer a carne dos pobres animaizinhos, quando podemos nos alimentar muito bem só de vegetais. Tadinho. Dizia-me o taxista. Ô, taxista burro, hein? Apesar de discordar, né? Resolvi não Por isso que eu sou a contrariar. favor do Uber. Apesar de discordar, né, fala o texto do catequista ali, eu resolvi não contrariar o homem, afinal, não há mal nenhum, né, moralmente falando, em ser vegetariano. Então, entrei no modo, tens razão, e suportei pacientemente o sermão até o fim da corrida. Se eu não me engano, esse é um texto da Viviane, né? Da Viviane Varela. Então, não sei se é verídico, né? Se de fato ela teve essa conversa com o taxista, mas a gente vai entrar aqui nessa onda, né? Porém, quando esse discurso começa a reverberar entre os membros da igreja, travestido de virtude cristã, não é mais possível que fiquemos calados, né, gente? Vejamos, portanto, o que a igreja afirma sobre isso. O que dizem o magistério e a Bíblia, Peter? Pois é. O catecismo, lá nos números, nos parágrafos 2415 a 2418, vai nos ensinar que os animais são dons de Deus. São criaturas benditas, mas que não possuem alma imortal, somente uma alma sensitiva. Assim, podemos nos servir deles para diversos fins, inclusive, claro, para a nossa alimentação. Mas assim, Maria Carolina, qual que seria essa diferença entre uma alma imortal e uma alma sensitiva? Que não existe o céu dos cachorrinhos, como Não existe. Meu Deus. trocando em miúdos, é isso que eu entendo. Você acabou com a minha ilusão. Não existe o céu dos Quer cachorrinhos. dizer que quando eu morrer eu não vou encontrar os cachorros que não. eu tinha quando era criança. Os seres humanos possuem alma imortal, né? Nós sabemos que nós não morremos, nós vamos para junto do Pai. E os animais não, né? Eles têm uma alma sensitiva aqui, né? Nessa terra, nesse plano. Não, mas vocês sabiam que já tem cartório aqui no Brasil registrando, fazendo a certidão de nascimento do cachorro? Sim, É complicado, né? Tá ficando cada vez mais complicada essa situação das pessoas, de casais que não têm filhos por opção, vamos deixar Mas isso tem bem cachorros, claro, né? não é porque não pode ter, né? E aí adota um cachorro. Sim, são, Poxa, por que não adota uma criança, né? são Não, pais de cachorro. São pais e mães de cachorro. E aí o cachorro da cria, eles dizem, são meus netos. Não, é engraçado. Porque tratam o cachorro como gente, mas não é capaz de
criar uma gente, né? Uma pessoa. Verdade, Um cachorro como pessoa. Né? E aí a gente vê, às vezes, postagens aí nas redes sociais, porque encontrou um cachorrinho abandonado na rua, todo cheio de feridas. Oh, que dó! Como que as pessoas podem fazer isso? E tal. E daí encontra os irmãos de rua, que nós chamamos popularmente de mendigos, né? Sim. Encontra os mendigos jogados nas calçadas por aí, passando frio, passando fome, sujos, cheios de feridas, e desviam o olhar, vão para o outro lado da rua. Quer dizer, então trata-se melhor um cachorro do que um ser humano. Né? E aí a gente vê aquelas festas de aniversário para cachorro, né? Sim, decorações. Restaurante para cachorro. E bolo com velhinha, canta essa parabéns. semana a gente passou ali no centro da cidade, tinha, não lembro qual era o nome, uma foto de um cachorro assim, hotel e creche para cachorro. Olha, então, era uma coisa que eu não sabia, que a hotel de cachorro eu já sabia há muito tempo, mas creche é uma coisa que a pessoa leva o cachorro lá todo dia. Sabe, como um filho mesmo, uma criança, é uma loucura, né? Nós temos a obrigação de tratar os animais com respeito. Gente, isso é óbvio, né? E eu tenho conhecimento, assim, de muitas empresas, grandes empresas, inclusive, que têm essa questão do respeito animal. Né? E dentro do possível, claro, eles têm sentimentos, eles sentem dor, né? São seres vivos. É pecado realmente fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar as suas vidas. Volta ali, Carol, quando você fala de grandes empresas que têm essa consciência do respeito do sentimento animal, você está falando dos abatedouros, está falando isso, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, né? Uma coisa interessante, assim, que eu gostaria de falar, né? Eu trabalhei na BRF, né, durante 7 anos e fui visitar um dos abatedouros no Paraná e assim, é impressionante, sabe, o que eles fazem para proporcionar aos animais todo o respeito, toda a dignidade. Uma morte digna, né? Exato. As aves, quando elas chegam sempre assim num ambiente escuro. Eles procuram... É bem interessante mesmo todo o processo. Eu não vou também detalhar, né? Todo o processo. Sim. Mas, assim, eles tem todo um ritual, assim, digamos assim, né? Um procedimento, né? Se falaria na linguagem assim, corporativa. Tem todo um procedimento e existem... Eu não lembro agora se são 10 passos ou 12 que fala justamente do respeito animal, que fala que eles têm que ser transportados de maneira correta, de maneira digna, sabe? É tudo assim muito calculado, muito eu também, bonito sabe? de eu se também, ver quando eu era criança, sabe? Meu pai tinha um galinheiro, também seguia assim os 12 passos, né? De transportar lá do galinheiro até um limoeiro que a gente tinha em casa, né? Aí pendurava pelo pé assim no limoeiro, amarrava uma cordinha e passava uma faca bem afiada no pescoço. Querendo estragar a minha história aqui. E deixava escorrer o sangue, né? Enquanto a cabeça estava lá se mexendo ainda, piscando, assim, né? Porque... E abrindo e fechando o bico. Né? Mas é uma coisa muito interessante. Não, é interessante, assim, sabe? Claro, a gente entende. Que se preocupem com dizendo isso, sabe? Né, que as empresas têm uma preocupação nesse sentido, mas que nós temos anos e anos de história aqui no nosso país, de famílias que são colonos, né, que têm as suas criações e que abatem para consumo próprio, né? E que por exemplo, eu era criança, nós criávamos coelho em casa. Né? Porco, galinha, coelho. E eu aprendi a matar o coelho, né? Aprendi como que era a técnica de segurar ele pela orelhinha, né? E dar com os 2 dedos ali na nuca para ele morrer rapidinho, para não sentir dor também, né? Não ficar sofrendo. Mas a carne do coelho é deliciosa. Sim. Então quantas pessoas que vão dizer assim, ai, que bichinho fofinho, coelhinho, não vou comer um coelhinho. Bota aqui na minha frente que eu como. Quanto mais fofinho o animal, mais gostosa é a carne. E depois assim, os filmes, os desenhos animados transformam o urso, né? O ursinho carinhoso, o ursinho fofinho, o ursinho bonitinho. Quem mora numa região que tem ursos sabe que os ataques dos ursos eles são terríveis, que eles matam a pessoa sem dó nem piedade, né? Destroem as coisas e que é preciso um controle dessa população
dos ursos, senão, então a caça é permitida, a caça é liberada. Aqui no Brasil nós temos uns problemas ainda em relação à caça, mas quem sabe, né, agora com algumas mudanças para 2018, a coisa vai mudar um pouquinho. Lá no Antigo Testamento, em Levítico 11, estão descritos quais são os alimentos permitidos ao povo hebreu, hein, gente? Não façam confusão. Nós não estamos falando dos dias de hoje, não estamos falando de alimentos permitidos aos cristãos. Estamos falando para o povo hebreu. Ixi, é treta isso aí, hein? Era lícito comer diversos tipos de carnes de animais, exceto daqueles considerados impuros. E aqui, impuros, o texto já vem até entre aspas, né? Como porco, morcego, camarão, aves de rapina e répteis, entre outros. Para não perdermos o foco, não vamos nos alongar discutindo aqui as razões dessas restrições. Eu só posso garantir para vocês que para aquela época história, isso vou falar enquanto professor de história, né? Para aquela época história, para aquele contexto que aquelas comunidades viviam, eram razões justas, mas que hoje não faz mais nenhum sentido. Com exceção do morcego, que ainda hoje continua sendo justo, né? Não comam morcego em casa, pessoal. Será? Mas eu tava pensando aqui já na possibilidade... Eu concordo, Peter, não vai ser bom. Um morceguinho a molho madeira, né? Quem foi aquele roqueiro que comeu o morcego? O Ozzy, né? O Ozzy comeu o morcego no palco, né? Aquilo foi uma encenação, né? Claro. Segundo as leis da Torá, que os israelitas seguem até os dias de hoje, Moisés determinou que o abate dos animais deve ser feito de maneira especial e de modo que o animal morra instantaneamente, sem sofrimento. Era o que nós estamos falando até agora, né? Exatamente. Atualmente, o processo é realizado por uma pessoa treinada, o Shochet, é isso? Deve ser isso. Se não for, fica sendo fica isso, né? Sob rígida supervisão de um rabino. Somente os animais corretamente abatidos são aprovados para o consumo dos judeus. Os primeiros cristãos, especialmente aqueles de origem judaica, seguiam rigorosamente esses preceitos alimentares. Né? Claro, era normal, por quê? Porque eles tinham acabado de sair do judaísmo. Então, era uma comunidade cristã nova, estava nascendo, estava começando agora, e eles eram judeus. Era um processo de conversão do judaísmo para o cristianismo. Exatamente. Então, era normal que eles ainda seguissem aquelas tradições. Tanto é que não só em relação às tradições alimentares, mas tradições em relação a outras coisas, como, por exemplo, me fugiu a palavra... As próprias vestes, né, e tal, o pessoal se vestia diferente mesmo. Mas eu quero falar outra coisa. Como é que é? A circuncisão, né? A circuncisão também, né? Também foi lá no concílio com Paulo e Pedro que decidiram que não precisava mais e tudo mais. Né? Sim, só que tudo mudou também no dia em que São Pedro teve uma visão sobrenatural, né, onde Deus lhe mostrou que os fiéis podiam agora comer qualquer bicho, né, que lhes desse na telha. Então, até morcego. Foi, entre aspas, né, porque a gente tem o registro dessa passagem, onde São Pedro viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Disse Pedro: "De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura." Esta voz então lhe falou pela segunda vez: "O que Deus purificou, não chames tu de impuro." Fecha as aspas. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 11 a 15. Então, aí agora vamos falar de uma treta aí interessante, né? Eu já tive muitos amigos adventistas e que eles não comem a carne de porco, mas eles também guardam o sábado. Então, a gente tem a impressão que no adventismo se cultua mais o judaísmo, mais o Antigo Testamento, do que o próprio cristianismo, do que o próprio Novo Testamento. Se em Atos dos Apóstolos, Deus fala para Pedro: vai, mata e come, quem és tu para chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? Então, isso já não bastaria, né? Vamos ficar presos, vamos ficar amarrados à antiga aliança. Vamos então cumprir lá os 630 e poucos mandamentos. É complicado, né? E bem complicado. Ela não pode cortar barba, então a mulher menstruada é impura, então uma série de coisas, né, gente? Agora, irmãos, afiem seus caninos.
Aí vai um dos versículos mais carnívoros da Bíblia. Fala, São Paulo, né? Então, lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo o que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Complicado, né? Porque nem o princípio do sola escritura justifica, né, o comportamento dos nossos irmãos adventistas quanto Exatamente. a isso, né? Parece que Não justifica. eu não sei muito bem qual é a justificativa que eles dão, mas enfim. Mas também, Peter, o nosso foco aqui, não vamos perder o foco, né? Não são os adventistas, são os católicos que se tornam vegetarianos ou veganos e aí justificam porque os animaizinhos, porque não sei o quê, porque tem que, porque são bonitinhos e não sei o quê, né? Então, católico, abra os olhos, né? Você não pode vir com uma justificativa bíblica, por exemplo. Exatamente. Ou uma justificativa doutrinal da igreja. Não tem em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar do catecismo, uma justificativa plausível que vai dizer que você não possa comer carne, né? Mas será que há motivos justos para ser vegetariano? Eu até acredito que sim. Sim, com certeza. Acho que não cabe a gente discutir aqui se o vegetarianismo é mais saudável ou não. Deixa isso para os nutricionistas, né? Isso, os médicos que cuidem disso, né? Claro. Mas vamos abordar somente os pontos de vista religiosos, não é? É isso aí. Então, atenção, nem a Bíblia, né, como a gente estava falando anteriormente, nem a Bíblia e nem a tradição da igreja, nem a vida dos santos também oferecem qualquer base para que católicos creiam que matar animais para comer é maldade. Mas, Peter, você que conhece mais a vida dos santos, tinha algum santo vegetariano? Pois é. Eu não consigo lembrar de nenhum, cara. Não consigo. Se alimentava de né? folhas. São Francisco gostava dos animais, gostava, né? Tá, mas é outra história, nós vamos chegar lá. A questão é assim, ó, muitos santos se privavam de alimento em geral, né? Uma questão de ascese, né? Uma questão de piedade, uma questão dos jejuns, né? E tal, de maltratar o corpo, né? De escravizar o corpo, aquela coisa toda assim. Mas não que, porque tadinho do animal que foi abatido ali, que é maldade, né? Infelizmente, quem pensa assim, né, que matar animais é crueldade, é maldade, geralmente se deixou influenciar pelo hinduísmo. Hinduísmo, né? Essa vaca não é sagrada? Não é? Pelo espiritismo ou filosofias toscas, né, da nova era. Por outro lado, é perfeitamente legítimo que um católico se abstenha definitivamente da ingestão de carne porque não gosta do sabor, nada contra, né? Não gosta, não gosta. Acha que é melhor para a sua saúde, embora vale ressaltar, né, gente? Para o homem, para o macho, é muito importante comer carne, principalmente carne vermelha, carne mal assada, né? Que aumenta os níveis da testosterona. Começa a não comer carne, já vai afinando a voz, já vai mudando aí a sua... Eu tenho um amigo, cara, que fez uma relação disso muito interessante, assim, engraçadíssimo, assim, né? Isso aí é aquela coisa da geração que toma suquinho AD, faz depilação e é vegetariano, vegano e não sei o que sabe. Mas tudo bem, se a pessoa acha que é melhor para a saúde dela, quem somos nós para nos metermos, E assim, né? Eu digo que eu não consigo comer a quantidade de carne como o Hyman, né? Mas, porque também algumas pessoas acham pesado demais, né, para digestão. E de fato né? A carne, até por isso que um dos sentidos de se abster de carne é esse, Nas né? sextas-feiras, né? Isso. Mas então, mais um motivo justo. A pessoa deseja praticar o ascetismo, ou seja, desenvolver suas virtudes cristãs por meio do sacrifício, como é o caso de São João Crisóstomo. Olha aí, temos um exemplo então, né? Um santo que parece que se absteve de carne para, né, se tornar um asceta, né? Para renunciar às suas próprias vontades, né? Para se tornar mais santo. Educar os seus sentidos, exatamente, para se tornar mais santos. Mas e aí, será que os carnívoros são assassinos? Caramba, né? Parece que essa é a argumentação mais comum que os vegetarianos ativistas usam, né? De que, do ponto de vista dos animais, as pessoas carnívoras são assassinas. Não, olha aí. Mas aí eu penso assim, por exemplo, uma planta também é um ser vivo, né? Aí tem uma plantação de cenoura. A cenoura, ela tá lá enterrada na terra, tá lá, né? Só aparece a folhinha.
Aí eu vou lá, pego pela folhinha, puxo, arranco ela, tiro ela da terra, matei a cenoura. Matou mesmo. Né? Assassino de cenourinhas inocentes. Mas sabe que a natureza se vinga, né? Porque existem as plantas carnívoras. Né? As plantas carnívoras comem carne, gente. Tá vendo? Onde está o seu Deus agora, seu vegetariano? E o mais bizarro, né, é que boa parte desses ativistas, animólatras, não considera o aborto de bebês humanos, por exemplo, como um assassinato. Isso é triste, né, gente? Né? Isso não considera. é uma situação séria até, né? Sim. Porque, veja, a gente vive numa sociedade que protege, por lei, os ovos de tartaruga, Sim. né? Uhum. E, ao mesmo tempo, luta pela descriminalização do aborto. Né? Exatamente. Veja só que contradição. Sim, né? sim. E Chesterton vai dizer que numa sociedade onde haja adoração dos animais, terás também sacrifício humano, né? Olha. Isso lá, né, na década de 20 e 30, né? Chesterton é um profeta, né? É justamente o que tem acontecido hoje. Estamos né? chegando lá, né? Agora, mais radicais do que os vegetarianos são os vegans. Eles condenam a exploração dos animais, não só como alimento, mas também como matéria-prima para diversos produtos, como couro, lã, seda e cosméticos. Santa ingenuidade, Batman! Pois é, né? Meu amigo, veja, senta aqui, vamos conversar. Você é membro de uma sociedade industrializada, né? Saiba que praticamente tudo que você usa na sua casa, no seu escritório aí, foi produzido por meio de morte de animais. Isso já há muitos anos, né? Pelo amor de Deus. Mesmo que de forma indireta, né? Lógico. Nem mesmo aquele estofado, daquele sofá chechelento que você tem de cor ecológico na sua casa, né? Escapa dessa realidade. E na própria mesmo. agricultura, né? Quantos animais que são utilizados aí na agricultura, Sim, né? a não ser que você seja o Tarzan ou a Jane, né? Quase tudo à sua volta contém metal ou foi produzido por máquinas de metal. E esse metal provém das mineradoras, que precisam desmatar e revirar grandes extensões de solo, né? Com escavadeiras para extrair o minério. Então, nesse processo, por mais cuidado que se tome, é impossível que muitos animais morram. Joga seu celular fora, então, né? Claro. Então, caros vegans, as suas roupas, a sua casa, a sua bicicleta, o seu chiclete, a embalagem do seu leitinho de soja, o papel higiênico que limpa as suas bundas, tudo isso está manchado com sangue animal. Mas e aí? Jesus e São Francisco eram vegetarianos? Eita Deus! Caramba! Você já deve ter ouvido alguém falar que Jesus era vegetariano, né? Quem crê nessa teoria delirante se esquece de um simples fato. Esse tipo de frescura era inadmissível para um judeu daquela época. Imagina, a ingestão de carne era parte integrante e indispensável de alguns ritos centrais para o povo de Israel, como a Páscoa, né, por exemplo. E para ficar bem claro, quem estabeleceu esses rituais foi o próprio Deus, né, por meio de Moisés. Tá, mas Jesus é o Cordeiro de Deus ou é a alface de Deus? A lentilha. A cenourinha de Deus. Na Páscoa não se matava um cordeiro macho de até 1 ano, sem manchas, né? Aí se aspergia o sangue deles nas tendas, nas portas das tendas, né? Nos cordames. Depois se assava aquele cordeiro às pressas, porque é passagem, é Páscoa. Cadê o vegetarianismo na Bíblia, né? E ali fala também de São Francisco, né? Até o próprio São Francisco também, né? É muito, assim, iludida a pessoa que pensa que, não, porque, né... São Francisco era aquele viadinho correndo pelo campo. A gazela, né? Pulando. São Francisco foi um grande asceta, né? Exato. São Francisco deixava de comer muitos alimentos também para sua própria purificação, né? Para sua santidade e tudo mais, mas nunca por pensar que de repente estava machucando os animaizinhos ou porque aquilo ali seria um ato ilícito. E o fato é que São Francisco ele comia tudo o que davam, né? Exato, para eles. exato. Eles viviam das esmolas, né? Imagina você recebe uma esmola em carne e diz assim, não, nossos frades são vegetarianos. Não são budistas, né, gente? Então tem que ser muito iludido para crer que Jesus e seus apóstolos não consumiam carne de animais. Afinal, o Evangelho está repleto de passagens que tornam essa hipótese
indefensável. É verdade. Lá em Lucas 5, de 4 a 7, o Senhor enche a rede dos pescadores de peixe. Mas será que não foi para jogar de volta tudo depois? Pois é, pesca esportiva. Não, e aí assim, ó, gente, quando você mata um animal, que o animal ficou lá agonizando, que crueldade. Aí tem pessoas que optam por não comer mais a carne, mas come o peixe, né? O peixe, quando você tira da água, é morte por asfixiamento. Imagina. Nossa, é mais terrível ainda, Uma né? das piores, né? Assim, imagina você Vê ser como Jesus foi asfixiado. cruel, né? Cruel. Jesus é cruel demais. E aquela frase de que Cristo multiplica milagrosamente pães e peixes para que sejam distribuídos à multidão, que está em Mateus, capítulo 15. Então, apareceu um menino, né? E o menino, ele tinha 5 pães e 2 peixes, né? Jesus, se fosse vegetariano, ele dizia assim, meu filho, joga esse peixe fora, dá o pão aqui, vou multiplicar só pão, Só tá? pão, né? Só pão. Vamos catar umas alfacinhas por aí, né? Cenourinha, porque peixe não dá. E vamos ver como é que é feito esse trigo aí também. É, porque se porque- for por engenho animal, já não vai animal, rolar. Já não vai rolar, é. E depois de ressuscitado, né? Ele assa e serve peixe aos apóstolos na praia. E diz, vinde, comei. Né? Ainda influencia os outros, né? Pois é. A serem carnívoros. Danadinho esse Jesus, hein? Ele também come um peixe assado com os apóstolos lá em Lucas 24, de 41 a 43. É isso mesmo. E aos católicos hinduístas, né? Mas olha isso. Que piada, né? Não resta nem ao menos o consolo, né, de afirmar que Jesus aprovava somente o consumo de carne de peixe. Ele era a favor de comermos carne vermelha também, né? E é o que fica bem claro na parábola do filho pródigo, por exemplo, né? Lá em Lucas, capítulo 15, dos versículos 22 a 23, fala que quando o caçula volta para casa, seu pai manda botar um bezerrão no espeto. Eita! Esse devia ser um gaúcho dos bons, tchê. Agora, se Jesus fosse mesmo vegetariano, a parábola seria um tanto diferente, Vamos festejar, prepara uma sopa de aipo e assa uns bolinhos de soja, porque o meu filho voltou, veja só. Não rola, né, gente? Não dá, né? Sopa de aipo, bolinho de soja, não dá. Se fosse assim, daria de entender, né? Por que o menino foi embora, não é mesmo? São Francisco de Assis, que tanto amou os animais, comia carne. Comia pouco, é bem verdade, pois era um homem de vida austera. E não porque acreditasse que se alimentar da carne dessas criaturas fosse uma coisa errada, né, ou ilícita. Até mesmo o líder budista Dalai Lama, que havia afirmado um dia, por pura fanfarronice, que não via motivo para matar e comer animais, porque o homem pode viver sem carne, diz agora que come carne de vez em quando por motivos de saúde e conveniência, olha só. Então, assim, gente, se você é vegetariano, beleza, né? E se for uma opção motivada pelo desejo, né, de praticar o ascetismo, melhor ainda, né? O que não tem nada a ver é usar o nome de Jesus ou dos santos em vão, né, para criticar e importunar os comedores de carne. E, por fim, o mais importante, quando alguém rejeitar um naco do seu delicioso hambúrguer de tofu, por favor, não insista. É verdade. Ei, muito bem, então vamos caçar capivara! Eita Deus! E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Esse foi bom, hein, gente? Muito bom, né? Muito bom. Venha você também ser um cooperador.
Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol. Obrigado aos ouvintes pela audiência. Salve Maria. Salve Maria. Obrigada também, Peter, por ter vindo aqui mais, essa vez. Obrigada, Raiman, querido. Que Deus seja louvado por essa oportunidade, por mais este programa. Salve Maria. Obrigado, Peter. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.